Olá, sou o professor Adilson, da Universidade Federal de Santa Catarina, e na nossa videoaula de hoje a gente vai falar um pouco sobre sociometria. Essa é a nossa 10ª aula de conteúdos teóricos e lá no canal a gente tem outras explicações que são mais práticas e que não necessitam de mais recursos, que são especificamente questões de desenvolvimento mesmo de métricas, né? Então é a parte mais aplicável, podemos dizer. Então, vamos lá, dando continuidade, a gente já falou sobre estudos métricos em unidades, em informação bibliográfica, em recuperação de informação, informação científica e as informações que estão na web. A sociometria ela vem para complementar o que nós chamamos de relações sociais, capital social, colégios invisíveis, que são basicamente o foco desse tipo de métrica. Ele vai dar suporte ao que nós chamamos de análise de redes sociais e ele serve como um arcabouço para a gente poder ter a ramificação da teoria de grafos, que é a representação visual desse tipo de métrica. Então, como as demais explicações que nós demos sobre os demais tipos de estudos métricos, a gente vai fazer em 4 vertentes e depois a gente tenta explanar um pouco mais. Então, objetivo, objeto, variáveis e metodologia. Se a gente souber esses 4 pontos, a gente sabe referenciar que tipo de estudo métrico nós estamos trabalhando. Então, o objetivo desse tipo de estudos métricos é trabalhar com aspectos quantitativos das relações, pode ser pessoais ou interpessoais, por exemplo, pode ser de empresa, pode ser de instituições, como universidades, e elas podem ser diretas ou indiretamente, porque às vezes a gente tem algumas relações que a gente nem conhece, mas de alguma forma existe um elo de ligação entre esses dois universos. Se realiza a partir das atrações ou as repulsões. Toda a sociometria e toda a métrica aplicada a relações, ela tem as que são de amizades e as que são de não amizades. Esse tipo de análise pode ser utilizado para verificar as relações de coautoria, cocitação, que é bastante utilizado dentro da sintometria, então ele pode vir como um suporte para a sintometria. Serve também para acoplamentos bibliográficos, que seria a parte da bibliometria, das relações de links de páginas pessoais, que poderia ser um arcabouço para o entendimento entre a sociometria e a webometria, e outros tipos de usabilidades. Qual o objeto de análise que nós temos aqui? São relações de palavras, documentos, conteúdos e principalmente pessoas. Por quê? Porque a gente habitua a fazer a sociometria quando a gente quer verificar relações de pessoas. Isso foi bastante difundido para a gente a partir do momento que a sociedade começou a utilizar bastante as mídias sociais. Facebook, Instagram, antigamente Orkut, todos os tipos de mídias eu posso aplicar um tipo de sociometria dentro dela. Que tipo de variáveis eu utilizo aqui? Diferente dos outros tipos de análises métricas, que a gente estava muito mais preocupado com o grau de aplicabilidade, especificamente para verificar ciência, informação bibliográfica a partir de autor, revistas e palavras-chave. Nesse caso, a gente vai ver qual é o grau de centralidade e o grau de frequência dessas relações. Então, por um lado, eu tenho a frequência, basicamente é o primeiro tipo de indicador métrico que nós temos. E nesse caso, nós podemos verificar as centralidades, que pode ser a centralidade por grau direto ou indireto, que é a centralidade de grau mesmo, ou seja, qual a densidade que existe aí dentro. A intermediação, quem são as pessoas que fazem as ligações entre todos os contextos do cluster analisado. A proximidade, que é
dependendo do elo de ligação que eu tenho, uma pessoa que é próxima, ele pode vincular a novos cenários ou destruir esses novos cenários. E tem uma coisa muito importante que a gente usa bastante, que são os PageRanks, que é conforme a frequência que um determinado elo tem, ele aparece nitidamente dentro da análise. Quais são os métodos que nós poderíamos utilizar? Frequências, médias de relações. Infelizmente, os sistemas que desenvolvem sociometria, eles trabalham com médias, não trabalham com medianas. Relações diretas ou indiretas e, claro, os dois pontos chaves, colégios invisíveis, que são as coisas que não estão palpáveis para a gente, mas quando a gente começa a fazer análise, a gente começa a verificar que existem relações entre dois fenômenos, e o capital social, que é basicamente quem são as pessoas mais centrais, como elas se desenvolvem, como o cenário vai ocorrendo a partir dele. A usabilidade disso, o uso, né? Fundamentalmente para que a gente possa analisar grupos em análises que estejam em fase de organização, é utilizado para identificar simpatias e antipatias e até indiferenças, e ajuda a escolher a dinâmica apropriada para fortalecer as atividades positivas e rejeitar as negativas. A serventia é mais um tipo de análise métrico que a gente pode fazer bastante proveitos, e as áreas de estudos métricos têm aplicado bastante a sociometria, especificamente a parte visual dela, que é a análise de gráficos, para representar as relações bibliográficas, relações sociais que estão ocorrendo na atualidade. As formas, elas podem ser diversas, né? Elas podem ser por pares, somente dois elos. Um triângulo, que cada um tem os mesmos papéis dentro da rede. Por cadeias, essas cadeias podem ser clusters. E por formato estrela e constelações, né? Estrela é quando eu tenho um elo central e eu tenho ramificações de várias formas. E claro, ela pode trabalhar com vários elementos, simpatia, obstinações, apatia, pode ser analisado para questões de servidores. A forma de gerar é a mais diversa possível. Eu posso gerenciar a partir de um questionário. Por exemplo, pegar um questionário e verificar quanto que cada uma das pessoas no Brasil consomem de carne por semana, arroz, feijão, pão, que tipo de bebida eles tomam além da água. Eu posso fazer uma análise desse tipo e posso utilizar um questionário. Como eu posso utilizar também metadados. Muitas pessoas analisam a partir de metadados para não ter uma interferência direta de questões subjetivas aqui dentro. Então, pega uma base de dados, extrai ela e começa a analisar. E o que seria a centralidade dentro dessa sociometria, que é algo que vai fazer parte dessa nossa análise de rede? A medida de centralidade tem por objetivo investigar quais seriam os atores mais importantes que estão presentes em uma rede. E dentro disso, eu posso ter várias medidas dessa centralidade. Grau, intermediação, proximidade e PageRank. O grau de centralidade, que a gente chama de degree centrality, ele vai ter um elemento, que aqui no nosso caso é esse tal de rio, que ele é o elo central. Ele é o elo do processo, que se ele não existir, toda essa cadeia maior e mais compacta e mais dinâmica vai deixar de existir, porque é ele que faz a ligação geral. Até poderíamos ter ligações isoladas, mas não seria uma rede completa, seriam várias redes. Então, a centralidade por grau é esse cara, provavelmente dentro da análise, tem a maior frequência de relações. Também posso ter essa centralidade de duas formas. De entrada, que é quando esse cidadão recebe maiores menções do que os demais, e eu posso ter por saída, que é, às vezes, a pessoa mais importante é que mais faz ligações entre outros, é o que mais cita outras pessoas. Posso fazer também por intermediação, que, por exemplo, esse cara, Liz,
Ele tem um processo muito importante dentro desse elo, porque se deixa de existir essa pessoa, esse elo é isolado e esse elo também é isolado. Tenho por saída, porque especificamente eu tenho uma saída, mas a saída mais importante que eu tenho aqui dentro da minha análise é esse EMA. Se ele deixa de existir, eu também tenho uma ruptura dentro do processo. E claro, eu tenho os PageRanks. Os PageRanks nada mais é do que, conforme a porcentagem que cada elemento tem dentro da minha análise, ele vai aparecendo com a visualização dele dentro da análise. Então, conforme a representação dele, maior é o grau dele de representatividade dentro do nosso cenário. Bom, isso é uma breve explicação de sociometria. Para os nossos alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, basta entrar no Moodle que nós temos o arquivo completo e estaremos complementando com as aulas remotas e virtuais, ok? Se puderem, fiquem em casa, higienem as mãos sempre que possível. E é isso. Forte abraço.